Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Chegamos a mais uma quinta-feira, o nosso tempo de estudo bíblico, estudo da Palavra de Deus. Hoje, encerrando o nosso caminhar, a nossa jornada aí nos primeiros capítulos de Gênesis. Nós tivemos aí com alguns convidados o capítulo 1. Na semana passada eu falei sobre o início do capítulo 2 e hoje a gente dá um salto direto para o capítulo 3 para fechar essa sequência falando sobre um assunto essencial para a fé cristã. Antes disso, porém, eu quero convidar você para fazer 3 coisas. A primeira delas, se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva aqui no canal da Sexta Igreja. Segundo, que você compartilhe esse link com mais pessoas para que essas pessoas possam acompanhar esse momento aqui agora com a gente. E terceiro, te convidar para você orar comigo nesse momento. Vamos falar com Deus? Ó Pai, que a Tua palavra nos instrua, nos ensine, nos direcione, para que, ó Deus, nesse tempo que vamos passar aqui, meditando nela, o Senhor fale conosco, nos guie por Tuas veredas de justiça, por amor do Teu nome. Esta, ó Deus, a nossa oração, e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, hoje nós vamos falar com base no capítulo 3, num assunto que é dos mais conhecidos da história da igreja. A convicção que nós temos de que o ser humano passou por uma queda e que essa queda ainda hoje atinge a raça humana. A queda pressupõe que em algum momento você esteve de pé, você esteve estável e você caiu. O que a gente percebeu ao longo das últimas semanas é que Deus criou um universo estável, estabilizado, funcional, e que este universo, bem como todos os seus animais, as plantas, os seus ecossistemas, fauna, flora, como eu disse, tudo estava pronto, perfeito, e Deus diz que tudo é bom. Como coroa de toda essa criação, nós vimos na semana passada, Deus cria a raça humana, não conforme a sua espécie, mas conforme a imagem e semelhança do próprio Deus. Esta é a caminhada que nós temos feito, de que sim, há uma diferenciação, há uma diferença entre os seres humanos e o restante da criação. E os seres humanos, por causa disso, tiveram com Deus uma aliança diferente também. Deus, no capítulo 2, diz para os seus filhos, Adão e Eva, olha, vocês têm aqui disponível tudo isso que existe no jardim, para que vocês se alimentem, porém existe uma árvore que está ali, que se chama árvore do conhecimento do bem e do mal, e essa árvore vocês não devem comer do fruto que ela produz. Só isso. A única exigência que Deus faz deles é isso, uma exigência de obediência. E eles romperam com esta obediência, e é isso que a gente vai ver agora, olhando para o texto bíblico que está aí na sua tela em Gênesis 3, falando sobre a queda do homem. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não vão morrer. É porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, se abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se-lhe então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então aí a primeira parte, a queda em si, o que ocorreu ali naquele momento. Versículo 8,
Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, provavelmente então Deus se manifestava em corpo para eles, de maneira que a gente chama em teologia de teofania, né? Deus estava caminhando, andando pelo jardim. Eles se esconderam de Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então o homem disse: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: foi a serpente, ela me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz a filhos. Teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formados. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Eis aí então o texto sagrado, o texto da palavra de Deus que eu e você estamos olhando. Eu costumo dizer, e essa frase não é minha, eu a ouvi em algum lugar, em algum momento, mas me apropriei dela também, que não há uma doutrina bíblica que seja mais autoevidente e mais fácil de se comprovar do que a doutrina da queda e da depravação total. Nós cremos que, desde a queda, todos os seres humanos foram atingidos pelo pecado e isso afetou todos os seres humanos, de modo que todos os seres humanos são pecadores, todos erram, todos falham, todos têm os seus desvios de caráter, ou seja, a manifestação do poder e da influência do pecado na vida das pessoas é algo evidente. Basta você olhar para si mesmo e para os pensamentos, para as ações, para as palavras que você tem. Basta você olhar muitas vezes para um bebê no seu colo e as birras, as pirraças que ele faz, ou as barganhas que ele tenta fazer com você, ou de algumas violências de fazer contra você também, dar um tapa, belisca, né? Porque essa inclinação, ela é humana. Ainda que de modo inconsciente e não refletido, como no caso do bebê, mas tudo isso faz parte de uma inclinação natural que todo ser humano tem. Então, quando alguém me pergunte, olha, a Bíblia não é possível de provar, eu posso dizer para uma pessoa claramente, olha, pelo menos uma doutrina que a Bíblia ensina, eu posso dizer para você que ela é evidente. A doutrina de que todos os seres humanos estão afastados de Deus. Todos os seres humanos são pecadores. Que todos os seres humanos têm enraizado no seu caráter a rebeldia contra Deus e o desejo de fazer aquilo que é mal. Mal porque visa o próprio bem ao invés do serviço, do amor e da adoração a Deus, que é o fim principal do homem, e o amar e servir ao próximo, que é aquilo que Deus exigiu que nós fizéssemos. Portanto, é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre essa nossa natureza pecaminosa, que vem desde esse momento que a gente acabou de ler. Deus cria o jardim, perfeito, santo, bonito, como a gente veio observando ao longo das semanas,
e ele dá essa ordem aos seres humanos, ao primeiro casal, a quem nós costumamos chamar de nossos primeiros pais. Uma prova de obediência: não comam daquele fruto. Porém, eles comeram. E quando eles comeram, você percebe que acontece algo de proporções cósmicas. O Senhor diz que a terra passa a ser também maldita. Que existe um impacto na criação, existe um impacto em como o homem trabalha. Agora é pelo suor do rosto, lutando com a terra, porque no fim das contas o homem volta para a terra de onde veio. A mulher que terá a gravidez agora, a partir daquele momento, como algo também penoso, doloroso. Não só a gestação em si, mas o próprio ato de dar à luz, sob dores aconteceria isso. O Senhor então traz uma maldição que atinge toda a raça humana por causa da desobediência. O pecado foi então passado a toda a raça, de forma que somos todos herdeiros de Adão e de Eva. Né? Eva é chamada de a mãe de todos, né? Nesse sentido, né? Porque inclusive que você vê no versículo 20, deu Adão à sua mulher o nome de Eva por ser a mãe de todos os homens. Né? Então, ali, a partir dali, algo é passado, algo é transferido a toda a raça humana. Todos são, a partir daquele momento, maculados e impactados pelo poder do pecado. O poder do pecado incorre sobre nós em alguns aspectos. Um aspecto que a gente costuma chamar de jurídico, porque nós passamos a ter culpa no cartório diante de Deus. Porque todos que pecam estão desobedecendo a Deus, e toda desobediência a Deus é tratada como tal e ela precisa ser paga. Toda a desobediência às leis do Estado, por exemplo, se você depois disso é condenado, você tem que pagar a sua dívida com a sociedade, ficando um tempo na cadeia, fazendo serviço comunitário, comprando cestas básicas, seja como for. Então, o princípio legal, o princípio jurídico está ali. Todos têm sobre si a culpa do pecado. O de Adão, mas os nossos pecados atuais, aquilo que eu e você cometemos e fazemos. Há também, além do sentido jurídico, que está na culpa, um sentido mais interno e na existência, que está vinculado a quem nós somos e como isso nos alterou de formas inimagináveis, biológicas, mentais, morais, que é o efeito da corrupção. E ele já é visto desde que acontece o primeiro pecado. Adão e Eva pecam e a primeira coisa que eles começam a ter é uma percepção pecaminosa da nudez que até então eles não tinham. Eles viviam nus e isso não os incomodava. Mas chega um momento que, por causa do pecado, eles veem algum nível de imoralidade, de vergonha, de erro em estar nus. Porque o pecado mudou o jeito deles de olhar para a vida. Eles perderam aquela inocência inicial. E nós, como herdeiros, inclusive no sentido genético deles, herdamos também essa corrupção. Essa corrupção que vai passando a nós ao longo de toda a nossa história, ao longo de toda a nossa vida, e nós então temos as nossas faculdades mentais prejudicadas, as nossas capacidades morais prejudicadas, a nossa vontade prejudicada, porque agora nós desejamos mais nos rebelar contra Deus do que servir a Ele. E então existe esse impacto geral que afeta a nossa mente, o nosso corpo, a nossa vida. A gente lembra do início do diálogo que Deus
que a alegação da serpente é: olha, é certo que vocês não vão morrer, porque a promessa de Deus é: no dia em que comerdes do fruto, certamente vocês vão morrer. Porque até então o homem era um ser imortal. Por isso a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, dentro desse sentido de corrupção, inclusive do nosso corpo, que passou a se corromper, se desgastar, a ponto de que a morte passa a ser uma realidade também para nós. Ou seja, aquilo que este primeiro casal fez lá atrás, no início da história da humanidade, tem seus impactos sobre nós, sobre você, sobre mim, ainda hoje. E eu quero te chamar para a gente visitar alguns textos da Bíblia que vão nos mostrar o quanto esse pecado atingiu a raça humana. Nós vamos andar bastante pela Epístola aos Romanos. Primeiro, Romanos 3, versículo 23, que é bem conhecido. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pecado como algo geral e dito em termos passados, porque o pecado é algo que faz parte de quem nós somos. Se você olhar o Salmo 51, versículo 5, você verá Davi dizendo: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Ou quem sabe o Salmo 58, versículo 3, que vai mostrar que desde a nossa mais tenra idade nós somos passíveis de agir como pecadores. Perceba o que o texto diz: desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já desencaminham proferindo mentiras. Ou seja, não é algo simplesmente que está adquirido depois de um longo tempo. Davi, nesses dois salmos, está dizendo desde a concepção, desde o nascimento. O poder do pecado já está sobre nós, e tão logo nós começamos a agir, a falar, nós já aprendemos a proferir mentiras, a pecar. Ou você nunca chegou para o seu filho, para sua filha pequenininha, e diz assim: quem foi que comeu aquele chocolate, aquele biscoito, aquele sorvete que eu tinha deixado ali? E ela jura para você de pés juntos que não fui ela, não fui eu, mamãe, não fui eu, papai. Né? Porque há essa natureza pecaminosa que habita ali, em cada birra, em cada mentira, em cada obra má que uma simples criança faz. Não é algo, não é outra coisa senão o fato dela ter em si já a potencialidade do pecado que está no DNA da alma dela, tá? Que está inserido em todos nós. Você acabou de ler comigo em Romanos 3:23. Todos pecaram. Todos estão debaixo do pecado, debaixo dos efeitos do pecado. Perceba o que Paulo vai dizer em Efésios, no capítulo 2, versículos 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Antes de nos convertermos a Cristo, antes de estarmos em Cristo, nós éramos como todos, tá? Nós éramos como a prática corrente, corriqueira de todo ser humano, fazer a vontade da própria carne, agir como filho da desobediência, andar segundo a direção, segundo os rumos, segundo o curso desse mundo. Esta é a natureza original e essencial de todo ser humano.
A gente sabe, e a gente vai caminhar para isso mais para frente, que a única coisa que livra o ser humano disso é a pessoa de Jesus. Mas a natureza original, essencial de todas as pessoas, antes da conversão, antes de Cristo ser o Senhor e Salvador da vida delas, é esta realidade. A realidade de quem está no pecado e vive no pecado. O mesmo Paulo vai dizer em Romanos 3, versículo 18, né? Não só o 18, 10 a 18. Ele vai dizer aqui, ó, como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta é sepulcro caiado, a língua urde engano, veneno de víbora sai dos seus lábios, a boca cheia de maldição e de amargura, e os pés são velozes para derramar o sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ele aqui está descrevendo a raça humana. A raça humana sem Deus, a raça humana em seu estado original, a raça humana sem a intervenção de Cristo. Pense na pessoa mais gente boa que você imaginar na sua vida. Pense na pessoa que está sempre fazendo benfeitoria. A gente costuma usar aquela expressão: nossa, fulano é tão bom, só falta Jesus, só falta converter. Olha, aquela pessoa, ela está listada aqui. Porque sem a presença e a ação de Jesus, somos todos miseráveis pecadores merecedores do inferno. Porque desde o nosso nascimento, o peso da culpa, do pecado, que eu falei que é a questão jurídica, somos todos culpados junto com Adão, está sobre nós e tem as nossas atitudes diárias. E aí você pensa: mas uma pessoa tão boa, uma pessoa tão magnífica, uma pessoa assim que tem um caráter tão ilibado. Acontece que a única forma de alguém não ser condenado por Deus é através de uma vida sem erros, do primeiro ao último segundo de vida. Uma pessoa que nunca cometeu nenhum deslize moral. Uma pessoa que nunca errou em nada na vida, que não exista uma única arte da infância que a desabone. Mesmo assim, ela ainda era merecedora do inferno, porque ainda que ela não cometesse os pecados das suas atitudes, sobre ela repousava a herança de Adão. Aí você entende a necessidade de Jesus. Alguém que nasce sem a herança do pecado de Adão no seu DNA da alma e vive uma vida inteira sem praticar o pecado. Por isso que a gente fala que a gente crê em Jesus como nosso Salvador. Nós não somos capazes de pagar esse preço, nós não somos capazes de cumprir esse requisito de Deus. Jesus, por outro lado, cumpriu, e cumpriu de maneira satisfatória, decisiva. Todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. É isso que João, no capítulo 3, versículo 16, vai dizer. Você precisa de Jesus para a sua salvação. Eu preciso de Jesus para a minha salvação. Vamos continuar olhando mais uns textos bíblicos que evidenciam quem somos nós. Muitas vezes as pessoas dizem assim: não, a gente só deve seguir o nosso coração. Olhe para dentro de si e você encontrará as respostas. Siga o que o seu coração mandar. Olha o que a Bíblia fala sobre o coração. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Ele é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Aí vai ver a resposta: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder e as suas ações. Ou seja, o nosso coração, se a gente seguir o que a gente quer,
nós vamos produzir corrupção, porque a Bíblia diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto e enganoso. Não siga o seu coração, siga a Jesus. Vamos voltar a Romanos, um outro texto muito importante para tudo que a gente está falando, dessa ideia de que somos herdeiros de Adão. Olha só o que vai dizer, Romanos 5,12. Portanto, assim como... deixa eu descer aqui um pouquinho para vocês conseguirem ler, Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado também entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Ou seja, aquilo que eu vinha dizendo, o pecado de Adão colocou um carimbo em todos nós, colocou uma marca de nascença em todos nós. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e naquele homem, juntamente com aquele primeiro casal, todos pecaram. Todos são pecadores. E lembra do que eu disse, que isso tudo mexeu em quem nós somos? A gente viu que mexeu no nosso coração, desesperadamente corrupto, mau, querendo sempre fugir de Deus. Olha o que Romanos 7,18 vai dizer. Paulo dizendo daquele entrave, né, que o ser humano tem dentro de si, aquela batalha. Ele diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Eu até posso pensar assim, nossa, você já deve ter tido esse dilema. Eu devia fazer as coisas diferentes, eu sei o que é o certo a se fazer, eu sei como eu deveria viver, eu sei como deveria ser a minha vida. Aí você não consegue fazer absolutamente nada daquilo que você planejou. Por quê? Porque por mais que a gente entenda que é mal, existe uma inclinação, existe uma força interior que nos move na direção contrária à vontade de Deus, na rebeldia contra Deus. Se a gente for para Efésios 4,18, veja o que Paulo diz, falando sobre a raça humana: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração, os quais se tornaram insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impurezas. Ou seja, o poder do pecado impactou a humanidade internamente, no seu coração, que se torna duro, na insensibilidade da alma, do esfriamento, do endurecimento da consciência. A Bíblia usa a expressão a consciência cauterizada. De tanto pecar, o pecado vai se tornando normal e a gente não se incomoda mais. Só Jesus. Só Jesus. Eu estou falando tudo isso do pecado, do poder avassalador dele, que ele está sobre você desde que você estava dentro da barriga da sua mãe, que você peca com as suas atitudes, mas que você já tem o carimbo de Adão. Mas para que você olhe, eu preciso de Jesus, eu sou de fato uma mulher pecadora, eu sou mesmo um homem pecador, eu preciso de Jesus, só Ele para me salvar, porque eu não consigo obedecer a Deus plenamente, o tempo todo, de maneira perfeita. Eu sou pecador e eu preciso de Jesus. É essa a grande ideia do que a gente tem para dizer aqui, né? E aí a gente olha para as penalidades desse pecado. Olha o que o próprio Jesus diz em Mateus 25, versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque aqueles que vivem no pecado,
aqueles que não se arrependem dos seus pecados, aqueles que não buscam a nova vida em Cristo. Para eles resta uma sentença condenatória por parte do rei: apartem-se de mim e vão em direção ao fogo eterno, para serem consumidos, viver em companhia do diabo e dos seus anjos. Olha só o que uma vida sem Jesus pode render para uma pessoa, até onde ela pode chegar. Quando a gente vai para 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, diz a mesma coisa. Estes, os pecadores, que não se arrependem, que não voltam-se para Jesus, que não têm Jesus como seu Salvador, sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então perceba, os que creram vão admirar o Senhor, vão glorificar o Senhor, diz o versículo 10. O versículo 9, os outros serão banidos da presença de Deus, vão experimentar eterna condenação ou eterna destruição, penalidade de eterna destruição. Que tristeza, uma vida sem Jesus. O que Eva e o que Adão fizeram não vai e não precisa e não pode decretar a sua eternidade. Porém, se você não olhar para o Cristo Redentor e não tiver nele a sua salvação, saiba que o peso que foi depositado sobre as suas costas, de Adão e de Eva, será suficientemente pesado para te empurrar ladeira abaixo rumo ao inferno. Somente. E aí a gente volta lá em Gênesis no capítulo 3, onde nós começamos, lendo o versículo 15. Olha só: porém inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. O descendente da mulher ferirá a cabeça da serpente, e a serpente lhe ferirá o calcanhar. O descendente da mulher é Jesus, de quem eu tenho falado durante todo esse tempo aqui. O nosso único e suficiente Salvador. Aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No mesmo dia, no mesmo instante do pecado, o Senhor já proferia a palavra de graça, a palavra do Evangelho. O que é o Evangelho? A boa notícia de que Deus salva os homens dos seus pecados. O primeiro a pregar o Evangelho foi o próprio Deus, lá no Jardim do Éden, quando ele diz: o nascido da mulher, o descendente da mulher, pisará a cabeça da serpente. E dali em diante, todo o desenvolvimento da história da Bíblia é acerca da vinda desse descendente da mulher que faria esta obra. Cristo Jesus, nosso Salvador. E aí Deus então pega aquele evento maldito, aquele evento catastrófico, a queda, para transformá-lo na possibilidade de glorificação do seu próprio nome e transformá-lo numa oportunidade de bênção para você e para mim. Olha Romanos 5, versículos 20 e 21.
Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Deus então pega a nossa desobediência, o nosso pecado, e Ele faz isso virar de cabeça para baixo, para dizer: eu pego o pecado e pela minha graça eu posso conceder graça, e pela graça vida eterna, mediante, por intermédio, o Senhor Jesus Cristo. Olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, versículo 45, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. O último Adão aqui é se referindo a Jesus, fazendo paralelo com Gênesis 3,15, o descendente da mulher, que é o espírito que traz vida. Ou seja, e aí olha o que ele vai continuar dizendo: mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. 47. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem formado por Cristo é um homem do céu, é uma mulher do céu. Como foi o primeiro homem terreno, vamos lá, 48. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os homens celestiais. E assim como trouxemos em nós aquilo que eu vinha falando até agora, a imagem do que é terreno, nós trouxemos em nós a imagem de Adão, o peso de Adão, a corrupção de Adão, o pecado de Adão, termina: devemos trazer também em nós a imagem de Cristo, a imagem daquele que é celestial. Como Deus é bom! Como Deus é bom! Ele faz grandes coisas para nos mostrar a sua infinita bondade. Olha Romanos 11:32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar misericórdia para com todos. Todos foram feitos participantes e herdeiros da desobediência de Adão. Mas agora o mesmo Deus diz para a igreja: preguem o evangelho a toda criatura, apresentem a minha misericórdia a todas as pessoas. Assim como sobre vocês imperou o peso da desobediência, sobre vocês também será pregado o evangelho da misericórdia, que pode salvar a sua vida da morte, que pode salvar a sua alma do inferno. E aí a gente olha para como acontece a redenção. Romanos, vocês viram que a gente andou muito em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos agora não inimizade com Deus que nos expulsou do jardim. Temos paz com Deus, porque nós somos muito bons? Porque nós tivemos um bom comportamento? Não, temos paz com Deus por meio de Jesus e do que Ele fez por nós na cruz. Olha para Romanos 8, versículo 1, pegando o final do capítulo 7. Olha o final do capítulo 7, ali a partir do 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal vive, reside, mora, habita em mim. Porque no tocante ao homem interior, eu até tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está no meu corpo, está nos meus membros. Desventurado ser humano que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Versículo 25, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo agora da lei de Deus,
mas segundo a carne da lei do pecado. E aí olha o primeiro versículo do capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou do pecado e da morte. Só Jesus pode nos salvar. É só nele a nossa salvação. Então a gente começou lá em Gênesis para te dizer, Adão pecou, aquilo passou para nós, a gente tem a dívida de Adão, é como se ele tivesse passado uma herança de dívida para nós. E nós, ao invés de quitarmos a dívida, nós fomos computando juros compostos em cima dela, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos. E a dívida se tornou impagável. Impagável para nós. Jesus, então, vai para a cruz, paga a dívida e diz: todo aquele que crê não vai morrer, vai ter vida. Mas para encerrar, Efésios 2, 8 a 10. Versículo 8. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. É de graça. E isto não vem de vocês não se salvam. Entendam isso. É um presente, é um dom de Deus. A salvação é um presente de Deus. Não de obras, não pelas coisas que você faz, para que ninguém se glorie, porque nós fomos feitos, nós fomos salvos, nós nos tornamos nova criatura em Cristo Jesus. E aí presta atenção nesse finalzinho. Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Até aqui, o pecado impera sobre a vida da gente. A gente quer fazer o mal. A gente quer desobedecer. A gente deseja viver em rebeldia contra Deus. Até que Jesus nos salvou e que você, pela fé, disse: Jesus é o meu Salvador. Eu o amo. Eu quero viver para Ele. Ele é o meu Senhor mesmo. Ele é o meu Salvador mesmo. Aí agora sobre você pesa uma obrigação. Você foi recriado, você foi feito nova criatura em Jesus para as boas obras. Assim como você viveu para o pecado enquanto você era dominado pelo pecado, agora que é Jesus quem te domina, você vive para a santidade, para as boas obras. Se quando o pecado mandava em você, você obedecia o pecado e fazia o que o pecado queria que você fizesse, agora que Cristo é o seu Senhor, agora que é Jesus quem manda em você, você deve viver em santidade, viver como Jesus quer que você viva. Essa era a palavra que eu tinha para você hoje, que eu espero que tenha edificado a sua vida. Compartilhe com mais pessoas que precisam ouvir esse evangelho de que somos pecadores, mas que Deus, pela pessoa de Jesus, pagou a nossa dívida e aí agora a gente não precisa mais pensar na morte eterna, no apartai-vos de mim, malditos, mas de um Deus que nos acolhe em graça para vivermos na eternidade com Ele. Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida, a sua família e até domingo, 9 horas da manhã na Escola Dominical e 18h30 no nosso culto, ambos aqui mesmo no nosso canal no YouTube. Bom restinho de noite para você e até o nosso final de semana, se Deus quiser.